Boa tarde, paz seja convosco. Como é bom estarmos aqui mais um dia. A Carol também agora está presente. Gente, que Jesus abençoe cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas. E vamos lá, continuar o livro do Dr. Augusto Cury. Tá certinho? Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim? Então, eu vou fechar aqui, não vou conseguir ver vocês mais. Aí deixa o microfone desligado, depois se quiser falar, vamos ter os momentos de ouvir vocês também, tá bom? O universo dos pensamentos. Você já escreveu sua biografia? Pois saiba que todos escrevem sua biografia não autorizada nas páginas do seu cérebro. Não sabíamos disso, porque não havíamos pesquisado que o registro na memória é automático e involuntário. Diariamente, são produzidos milhões de pensamentos no córtex pré-frontal, no córtex cerebral. Pensamentos lúcidos, felizes, críticos, estúpidos, perturbadores ou antecipatórios. O ser humano que não aprende a ter um caso de amor com sua saúde mental, a proteger a empresa chamada mente humana, a dirigir a aeronave psíquica, torna-se um eu frágil, doente e manipulável. Olha que frase maravilhosa, vou ler mais uma vez. O ser humano que não aprende a ter um caso de amor com a sua saúde mental, a proteger a empresa chamada mente humana, a dirigir a aeronave psíquica, torna-se um eu frágil, doente e manipulável. A educação clássica cartesiana, não apenas dos ensinos fundamentais, médio e universidades do Brasil, mas em toda a educação clássica do mundo está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Mesmo as melhores universidades não ensinam minimamente o que é um biógrafo no cérebro, que registra tudo automaticamente e que eu chamo de fenômeno RAM, registro automático da memória. Todos nós temos. Por exemplo, se você detesta alguém e quer vê-lo a quilômetros de distância da sua história, sinto muito, ele vai dormir com você. Por quê? Porque o fenômeno RAM, o registro automático da memória, vai arquivá-lo de maneira privilegiada, porque você rejeitou e não protegeu a sua emoção. Por isso que a nossa espécie, a única que pensa e tem consciência que pensa, nunca estudou muito a condição de ser homo sapiens, pensante. Nunca honrou de maneira adequada a sua própria estrutura e a sua construção de pensamentos. Não estudou esses fenômenos. Não sabíamos que rejeitar uma pessoa, rejeitar uma ofensa, rejeitar o estímulo estressante, ou negar um problema, ou tentar se distrair, não resolve. Por quê? Porque o biógrafo, o fenômeno RAM, registra esses eventos automaticamente e toda rejeição aumenta o volume de tensão e quando há um nível de tensão elevado, o registro é privilegiado, formando mais cárceres mentais ou janelas killer. Eu usei a minha dor não para me destruir, não para formar mais janelas killer, mas para formar janelas saudáveis, janelas light. Comecei na faculdade de medicina me questionando: como penso? Por que penso? Por que não sou líder de mim mesmo? O que é o pensamento? Por que dirijo carros e não dirijo minimamente a minha mente? Nada garante que uma pessoa sociável, que gosta de festa e tem muitos amigos, que é relaxada, bem-humorada, não passe pelos caos cedo ou tarde na sua vida. E quanto mais eu desenvolvi a arte da pergunta, mais questionamento, mais eu ficava em dúvida. E a dúvida é o princípio da sabedoria na produção de conhecimentos. Se você amar a convicção, as certezas, as respostas rápidas, você vai asfixiar sua capacidade de como construtor de novas ideias, como criador de novos conhecimentos. Você não vai trazer respostas inteligentes,
nas situações estressantes. Um dos maiores problemas do Homo sapiens para formar mentes brilhantes, profissionais altamente eficientes, é o vício que temos por respostas rápidas. A necessidade neurótica de querer dar respostas a tudo sem aprender a lidar com a solidão criativa. A solidão criativa é importante no processo de produção de conhecimento, pois, do contrário, você se levantará do mesmo jeito, reclamará da mesma maneira. Quando você abrir a boca, todo mundo saberá o que virá pela frente. Você não impactará ninguém e nem a você mesmo. Trabalhará do mesmo modo. Não contribuirá com uma empresa. Não contribuirá nas soluções e nem antecipará os problemas. Não contribuirá com a sua família, encantando e inspirando seus filhos, seu parceiro ou parceira, seu namorado, ou marido, ou namorada. Tornar-se-á uma pessoa mentalmente engessada, sem emoção, sem gestão da emoção. Sabem quantos encarcerados tem no Brasil? Detentos em presídios de ferro? Mais de 700 mil pessoas. Atingimos o terceiro lugar do mundo. Segundo lugar, a China, que é 7 vezes maior que a população brasileira e tem 3 vezes mais a população carcerária. Temos mais de 700 mil pessoas encarceradas fisicamente e dezenas de milhões de pessoas encarceradas mentalmente, emocionalmente neste país. Reitero, há mais cárceres mentais do que nas cidades mais violentas do mundo. O biógrafo chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, todos os dias constrói mais cárceres. Portanto, você deve aprender a impugnar, discordar, confrontar cada pensamento perturbador. Você toma banho todos os dias? Creio que todas aqui tomam banho todos os dias. Em minha trajetória como profissional de saúde mental, fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimento psiquiátricos. E nunca considerei meus pacientes como doentes ou mais um diagnóstico. Cada paciente que atendi, sempre considerei ser um ser humano único no teatro da existência. Um mundo a ser explorado, potenciais incríveis que estavam embotados. Por isso, quando passavam por vários profissionais de psiquiatria e psicologia, 5, 10, 20 anos, eu me animava intensamente de levar esse paciente a ser autor da própria história, a não se submeter aos seus cárceres mentais. Não importa se ele teve uma vida arrastada, uma doença cronificada. É possível ser autor e dirigir o script da sua história. Desde que saia da plateia e entre no palco da mente e se torne protagonista, ator ou atriz principal, diretora do seu script. Mas, infelizmente, o ser humano normalmente é conformista e coitadista, acaricia seus próprios transtornos. Vitimista, vamos dizer assim. Se você escova os dentes a cada 4 ou 6 horas, toma banho diariamente, porém não faz higiene em sua mente, você está cometendo um crime contra a saúde psíquica. Infelizmente, fomos ensinados a conhecer o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos. Aprendemos a fazer higiene, removendo poeiras, lavando as mãos para não se contaminar com bactérias, com vírus, mas nossa mente está cheia de vermes. A nossa mente, metaforicamente, está cheia de pensamentos perturbadores, sentimento de culpa, autopunição e autocobrança. Você se cobra demais? Cobra os outros excessivamente? Quem cobra de si e dos outros em excesso está apto para trabalhar num banco, mas não para ter uma bela história de amor. Pense sobre isso. Essa cobrança está aí dentro de você? Cobra excessivamente tanto de você quanto de outras pessoas? Então não está apta para ter uma bela história de amor. O cantor brasileiro Roberto Carlos impugnou a sua biografia não autorizada. Não vou entrar em detalhes, nem vou julgá-lo,
Não sei se ele não gostou do que escreveram, ou se tinha dados incorretos, ou se ele não queria expressar ou deixar em público a sua intimidade. O que ele não sabia e que bilhões de seres humanos não sabem é que nós temos um biógrafo implacável dentro de nós, que todos os dias está definindo quem você é. Se você é impulsivo, se você não é impulsivo, porque seu eu quer, você é impulsivo. Você reage ao fenômeno, pelo fenômeno bateu, levou. Você é intolerante às contrariedades, porque você biografou. Tantas vezes a reatividade que você espontaneamente, mesmo não querendo, expressa impulsividade. E as pessoas impulsivas, às vezes, são muito inteligentes, mas causam um desastre nas relações interpessoais, porque não têm autocontrole. E nós aqui sabemos que autocontrole é domínio próprio, é o fruto do espírito que nós devemos buscar todos os dias. Há pessoas que me dizem, doutor Cury, eu sou uma pessoa muito honesta, tudo que vem na minha mente eu falo, sou transparente. E eu respondo, claro, você é desequilibrado. Pessoas assim machucam demais quem está ao seu redor, geralmente as pessoas mais íntimas. Esse tipo de transparência, na verdade, revela um descontrole atroz do eu como gestor de emoção, como gestor da mente humana. Uma pessoa que tem autocontrole não reage pelo fenômeno bateu, levou. Uma pessoa madura tem um compromisso com o silêncio. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Contudo, não é qualquer tipo de silêncio. O silêncio intimidamente. O silêncio subserviente. Mas o silêncio proativo. Onde eu me calo por fora e grito por dentro. No silêncio proativo, no meu íntimo, analiso criticamente a situação e impugno cada pensamento perturbador. As perguntas internas, o seu diálogo interno. Por que me ofendeu? Em que circunstância me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor ou minha paz vale ouro? Essas perguntas têm que estar dentro de nós, né? Conversar conosco mesmo. Esse silêncio perturbador, vamos dizer assim, pensamento, esse silêncio proativo, né? E pensamento perturbador, mas fazer as perguntas certas. Por que me ofendeu? Em que circunstância me ofendeu? Eu devo ser escrava do meu ofensor? Ou a minha paz vale ouro? A nossa paz vale ouro. Se pessoas do mundo todo educassem o seu eu para ser líder de si mesmo, por meio das técnicas de gestão da emoção, preveniríamos suicídios, transtornos emocionais, desenvolveríamos relações saudáveis, tornaríamos as empresas menos estressantes e as escolas não seriam um canteiro de ansiedade. As sociedades modernas, reitero, tornaram-se um manicômio global e tenho sido uma das vozes solitárias. Escrevendo livros como O Futuro da Humanidade, O Vendedor dos Sonhos, O Homem Mais Inteligente da História, todos esses livros são incríveis. Romance psiquiátrico que fala de um personagem extremamente conhecido, mas pouco compreendido no funcionamento da mente, que é o mestre dos mestres. Quem? O mestre dos mestres é Jesus. As religiões todas falharam em não estudar a mente de Jesus sobre os ângulos das ciências humanas, como a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a psicopedagogia. Também falharam de maneira atroz, porque se intimidaram em não pesquisar a mente de um homem que escolheu 12 alunos que só lhe dava dores de cabeça. Pedro era imperativo, tenso e ansioso. João, que todo mundo diz que era o mais amoroso, parecia que era bipolar. Em um momento era gentil, generoso, e no outro queria eliminar quem andava com seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, se tivesse nos dias de hoje, talvez seria pego pela Lava Jato.
E o melhor deles era Judas Iscariotes, mais dosado, mais sereno, com mais vocação social, mas o que tinha um defeito na estrutura do eu. Seu eu não era minimamente gestor da sua emoção, não era capaz de mapear os seus fantasmas mentais, portanto, não era autor da sua própria história. Uma pessoa que não mapeia a sua irritabilidade, sua intolerância, sua infantilidade, seus medos, enfim, seus conflitos, os levam para seus túmulos. As pessoas que não se mapeiam não têm coragem de penetrar em camadas mais profundas da sua personalidade. Preservaram seus cárceres mentais. Suas janelas killers serão tímidas ao longo de toda a vida, fóbicas, terão medo do futuro, serão assombradas pelos seus fantasmas mentais. Não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não viver de maneira inteligente. Não tenha medo de quem você é. Tenha medo, sim, de não se conhecer. Não tenha medo dos capítulos dramáticos. Tenha medo de não colocar vírgulas para escrever textos nobres em seus dias mais tristes. Vou repetir. Para fixarmos. Não ter medo. Não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não viver. De não a viver de maneira inteligente. Não tenha medo de quem você é. Tenha medo, sim, de não se conhecer. Não tenha medo dos capítulos dramáticos. Tenha medo, sim, de não colocar vírgulas para descrever textos nobres em seus dias mais tristes. O homem mais inteligente da história usou essa estirpe de jovens, como eu lhes disse, que só lhe davam problemas. E ele produziu a maior startup mundial, mudou a história da humanidade. Você teria coragem de trabalhar com jovens arredios, tensos, ansiosos? Escolhê-los, aqueles que estão lá no fim da fila, e fazer deles ícones capazes de reciclar todos os parâmetros da sociedade? O risco era grande. Na minha opinião, eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando estudei a mente desse homem, eu me curvei aos pés da sua inteligência. Eu entendi que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Que lindo! Como pode o ser humano que tem tantas habilidades não as utilizar e viver de maneira tão tosca e tão débil? Como pode o ser humano que tem capacidade de libertar o seu imaginário e desenvolver conhecimentos e soluções incríveis, reagir pelo fenômeno ação e reação, comprar aquilo que não lhe pertence? Você teria coragem de ir ao supermercado e comprar alimentos putrefatos? Ou com data vencida de validade? Mas por quê? Um olhar atravessado, às vezes, estraga o seu dia, o nosso dia. Por que uma crítica estraga a sua semana? Por que compramos alimentos emocionais, intelectuais, sem nenhuma qualidade e pagamos caro? É um contrassenso. É reflexo de uma espécie inteligente. Sim, uma espécie inteligente que nunca conheceu as matrizes da própria inteligência. Quando eu estava no 4º ano, já tinha algumas centenas de páginas escritas, aí levei minha namorada, que cursava o 2º ano de medicina, para tomar um suco, que era o que eu podia pagar na época. E ela foi toda feliz. Estávamos no início do relacionamento e, de repente, caiu um bilhete do meu bolso. Ela achou que se tratava de outra garota. O que significa isso? E eu lhe disse que não era uma pessoa muito normal, que estava escrevendo uma teoria sobre o funcionamento da mente. Eu observava o comportamento das pessoas, reações, atitudes, escrevia, percorria o mundo das ideias. O que o estudante de medicina tem a ver com estudar a mente humana, pensamentos, a construção das ideias, liderança sobre a psique? Parecia um delírio. Mas nunca se esqueça de que uma viagem sem sonhos é um céu sem estrelas. É uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade. Sem sonhos nos tornamos uns psíquicos. Vivemos porque estamos vivos. Vive por viver.
sem ter sonhos não vale a pena. Muitas pessoas deprimem-se, angustiam-se, desenvolvem vazios existenciais ou sofrem de maneira atroz pelo futuro, porque não conseguem usar a construção de pensamentos para ter projeto de vida. Para ter projetos de vida. Uau! Que capítulo maravilhoso! Agora é com vocês. Quero ouvir algumas de vocês, o que vocês acharam, querem compartilhar algo que mais impactou vocês. Querem compartilhar algo? Ninguém? Ninguém teve nenhuma frase, nada que mexeu com vocês? Aqui ele falou sobre Jesus, né? Como alguém tão grande se fez pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Achei interessante essa frase. Uau! Ele, um dos maiores ateus que já existiu, vamos dizer assim. Quando ele começou a estudar a Bíblia, estudar a mente de Jesus, ele se dobrou, ele se curvou diante de Jesus. Olha a importância de ler a Bíblia. Olha a importância de conhecer Jesus. Gente, nós somos criatura. O Senhor Deus nos criou. Então, é importante nós entendermos quem é o nosso Criador para nós nos entendermos. Né? Para a gente, quem cria algo, quem criou o telefone, ele vai mandar ali ele manda, né? Como que chama? Esqueci. Aquele papel que vem. O manual. Manda o manual, explicando como ler. Sabe qual é o nosso manual? É a Bíblia. E a Bíblia nos ensina tudo. Hoje de manhã eu ministrei sobre pensamento, sobre o poder das palavras. Até no que pensar a Bíblia nos ensina. Olha como o nosso Criador, o nosso Pai é maravilhoso. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas qual que é o problema? As pessoas começam a ocupar pensamentos caóticos, catastróficos, vamos dizer assim. Por quê? Porque só vê coisa ruim. Nós, através do nosso olhar, através do nosso ouvir, da nossa audição, que a gente vai encher o nosso coração e encher a nossa mente. Se você assiste todos os dias notícias ruins, o que vai vir na sua mente, no seu coração? Se você assiste todos os dias uma novela onde só tem traição, onde só tem mentira, o que vai vir no seu coração? Mentira. O que vai vir no seu coração? Às vezes um desejo de adultério? O que vai vir no seu coração? Prostituição? O que vai vir na mente? O que vai começar a pensar? Reflita. Pessoas estão doentes porque não sabem o que pensar. A palavra de Deus nos ensina em tudo. E hoje em dia é tão preocupante, porque fica lá no Instagram, aí vai só rodando, só vendo rios, só vendo rios. E inteligência artificial está enganando muita gente. Está enganando muita gente. Aí vê, nossa, olha o que aconteceu, olha isso. Gente, até os carros batendo, eles estão fazendo tudo de inteligência artificial e as pessoas acreditam em tudo que vê. Olha como que está alimentando a mente e o coração. E o problema, aí vai no TikTok, só vê porcaria, só vê, mas eu pego o TikTok para me ver mensagem. Vai ler a Bíblia. Porque no TikTok não tem só mensagem, tem dancinhas, tem isso, tem aquilo. Vamos tomar cuidado naquilo que nós estamos vendo para gerar pensamentos saudáveis. Gente, nós estamos aqui porque nós estamos com o coração aberto para aprender. Mas não adianta eu ouvir e não praticar. Vamos começar a praticar tudo que nós temos ouvido. Os pensamentos ruins vier, começa a substituir, começa a criticar. O doutor Augusto Cury, não sei se ele vai falar nesse livro, é a técnica DCD. Eu até ensino para muitas pessoas que eu atendo. Técnica DCD. D é de quê? De duvidar. Duvide desse pensamento. Porque a mente mente.
A mente mente. Critique esse pensamento e determine. É o quê? Os diálogos internos. Isso é importante. Nós termos esse diálogo interno. Então, duvide desse pensamento, critique esse pensamento e determine novos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Determine pensamentos saudáveis, verdadeiros, justos, honestos, pensamentos de amor, de paz. Determine a partir de hoje. Vocês verão que será diferente. A alegria fluirá e o nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos serão mais saudáveis. Então, a partir de hoje, filtra tudo que você assiste. Filtra tudo que você ouve. Se você ouve muita fofoca, vai trazer perturbação para sua alma. Se você ouve muita falação, muita reclamação, muita murmuração, vai trazer perturbação para sua alma. Então, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes e vamos seguir em frente para termos pensamentos saudáveis, para gestão da nossa emoção. Mas alguém deseja falar? Ele falou aqui também, que a dúvida é o princípio da sabedoria na produção de conhecimento. Ele falou que a gente tem que duvidar mesmo da nossa mente, do nosso coração. Temos, né? O mundo ensina o quê? Segue seu coração. Mas o que Jesus falou? O que está escrito na palavra de Deus? Que o coração do homem é enganoso. O coração é enganoso. Ainda mais com aquilo que nós estamos alimentando. Se alimentarmos com a palavra de Deus, gente, olha, é duvidar sim. A mente mente. Vamos duvidar, vamos criticar desses pensamentos ruins. Maria, você queria falar? Eu ia falar um pouquinho. Eu tava uma situação assim de uns conflitos na minha irmã com a minha sobrinha lá no norte, Aracaju. Aí eu tava conversando com uma irmã que é da igreja dessa minha sobrinha, que agora ela tá lá no Nordeste. Aí ela falou assim, eu cheguei para ela e fiz uma pergunta. Ela falou assim, não, você tem que ir lá conversar com a pastora dela, sim, da minha sobrinha. Aí eu falei assim, tá bom, então, eu vou conversar com ela. Aí quando eu cheguei em casa, isso já tem uns dias, eu já tava no grupo. Aí cheguei uns dias, aí cheguei em casa, aí eu comecei a conversar com os meus pensamentos. Será que eu vou fazer a coisa certa? Qual a intenção de eu falar para a pastora dela? Aí veio no meu pensamento, a sua intenção é se vingar. E você acha que está certo essa vingança? A vingança a Deus pertence, não é a você. Aí eu falei, ai Jesus, eu não vou não. Eu fui conversar com o meu pensamento, se estava certa aquela minha atitude, daquele conselho dela. Ela me deu um conselho, aparentemente parecia ser ótimo, mas eu ia causar uma confusão. Eu falei, não, Senhor, eu não vou fazer isso não. Quando meu esposo chegou em casa à noite, eu fui conversar com ele. Ele falou assim, viu que você ia ocasionar? Você ia ocasionar uma confusão, uma contenda, uma discórdia, e não é isso correto. Aí eu agradeci a Deus, né? Porque eu fui conversar com os meus pensamentos, se estava certo. Então, o meu pensamento estava mostrando o quê? Que eu queria me vingar, que eu queria justiça, e isso aí não pertence a mim. Olha a importância desse diálogo interno. Isso é importante, né? Foi o que ele também falou aqui, né? Sobre essas conversas internas. Isso é para mim? Vale a pena? Vale a pena eu ficar sofrendo ou minha paz vale ouro? Quando nós pensarmos sobre isso, minha paz vale ouro. Então, não importa, gente, se a pessoa te criticou, se te olhou com um olhar torto, se te olhou com desprezo, você é o autor da sua própria história, você que não pode se desprezar. Quando você entende que o Criador te criou e Ele te ama, quando nós entendemos isso, não importa o que as pessoas falam da gente. Se o próprio Cristo, sendo Deus, ele foi humilhado, foi cuspido, bateram nele, mataram ele, e nós? E eu acho lindo que Jesus escolheu essas pessoas desafiadoras. E o que eu acho mais lindo que a palavra de Deus fala, que ele escolhe os pequenos para confundir os grandes. E eu estou nesse meio. Ele me escolheu, ele escolheu você. Então sinta feliz, sinta alegre, porque ele nos escolheu
Nós somos pequenos, sim, mas Ele nos escolheu. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, que essas palavras, né, ficam no nosso coração e que venhamos, a partir de hoje, cada dia, colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui. Né? Que Jesus abençoe